É um novo dia aqui e estamos totalmente motivados para começar de novo, porque o carro simplesmente precisa ser consertado. E é realmente impressionante conseguir quebrar um carro desses com apenas um launch control. Até mesmo Andy sim, até mesmo Andy não sabe o que fazer agora. Só pelas imagens da câmera, é difícil saber de onde vem esse som. Não, mas olha, esse cara é tão experiente que a gente consegue fazer isso com um bom launch control, algo que ele nunca tinha ouvido desse jeito antes. Acho que já assisti esse vídeo umas 1000 vezes. Ontem, só pra tentar entender o que é. Soa como uma guitarra, algo de metal passando por um parafuso no giro do motor. Então, seguindo a dica do Andy, ou seja, checar a distribuição, vamos desmontar o tensionador da corrente. Peguei o tensor de corrente antigo que estava anteriormente no nosso motor. Assim, posso comparar o estado do nosso tensor de corrente e ainda temos uma reserva. Essas peças são caras, custam cerca de 100 euros cada e são importantes para o motor. Então, o que vamos fazer, na verdade, agora, hoje, distribuição, desmontar de novo, tirar tudo fora, porque a corrente ele está super apertada, quase não tem folga. Não é uma corrente de bicicleta, precisa de algum movimento. Mas olha, isso aqui está tão apertado que você pensa, bom, tem que ter algo errado, né? Pode até ser mesmo. Talvez seja isso, mas caso contrário, a gente teria encontrado o tensor da corrente, tipo, uma parte de metal desse tensor teria ficado na corrente, sabe? Algo assim. Parece isso, mas com o launch control, talvez os estouros sejam tão fortes que algo se desloque, não é? Sim. Eu mesmo acho que o tensor da corrente talvez tenha pulado 2 dentes, ou sei lá quantos dentes para fora. Então vamos basicamente travar o tensor da corrente na posição atual dele. Assim a gente pode simplesmente desmontar. Se tudo der certo, veremos no tensor da corrente sua posição exata. Se de peça de repente saltou muito mais para fora, a gente consegue ver. Ok, é aí que está o nosso problema. Tudo bem, sem comemorar antes, vamos seguir como o Andy indicou. Procure na distribuição. E na verdade todo mundo está apontando para a distribuição. Então sim, porque não encontramos nada estranho no fundo do cárter. E Eles também dizem que não pode ser algo muito sério. Não parece algo muito sério. Como um pistão ou válvula, porque não soa assim, sabe? Então eles nos deram um pouco de tranquilidade. De que talvez possamos resolver hoje. Então, sim, dormi bem. Cheio de coragem para começar? vamos resolver isso agora, Alto. No ar, vamos lá. Eu Acabei de entrar aqui, né? Então é isso. Estamos só fazendo o diagnóstico e pensando nisso. Essas coisas acontecem. Beleza, valeu, irmão. Eu já prendi o tensionador da corrente com um prego. Você coloca ele ali e, com isso, você meio que trava ele. Assim o pino não sai, pois está sob pressão da mola. E agora eu vou simplesmente remover o tensionador da corrente e então vou verificar se ele ainda funciona bem e se a corrente vai ficar um pouco mais folgada. O barulho dramático do tensionador sumiu e a primeira coisa que percebemos é... Vou pegar uma lanterninha, aí você pode ver se o tensionador está bom ou não, se dá para ver claramente. Mas você vê um ponto escuro e também vê um ponto verde. E se você olhar bem exatamente onde ele entra, você quer dizer? Sim. Você vê que ele talvez tenha pulado um dente a mais? Isso pode indicar que a corrente estava muito apertada. Agora temos folga na corrente, então conseguimos movê-la um pouco mais. Sim, com certeza. Claro, não temos tensionador, mas talvez essa corrente, por causa do launch control. Tensionador ou... O tensionador, na verdade, dá um estalinho para fora. Talvez por causa disso havia tanta força na correia dentada que acabou gerando esse tipo de barulho. Vou recolocar o tensionador da corrente na posição original, totalmente para dentro, como de fábrica. Vou montá-lo novamente e destravar de novo, puxando o pino para fora. E aí vou ver se a correia dentada fica um pouco mais solta. Qual será a posição dele em relação aos dentes? Primeiro vou tirar o pino. Se tudo estiver certo, ele abre totalmente. Bom, isso parece bom. Os dentes também ainda estão em bom estado. E se tudo estiver certo, ele não deve mais entrar agora. Como você pode ver, ele também trava, e assim ele vai para frente e para trás. Então isso é uma boa notícia. O tensionador segue funcionando corretamente, mas deixará de travar caso pare de funcionar. O dente do tensionador está danificado, talvez por uma mola interna ou algo similar. Bem, aquele dente é o que o segura.
Ele não pode mais entrar, só sair até certo ponto, então vou devolver o tensionador à posição original. Vou colocar o pino de volta completamente para dentro, montar de novo. Então estou curioso para ver se assim a tensão da correia dentada vai sair. Com a lanterna, vou mostrar que reinstalei o tensionador da corrente. Agora vou puxar o pino para fora e depois ver quanta tensão a corrente vai receber. Aqui está o tensionador da corrente. Se eu puxar, vocês ouvirão um clique. Ele saltou. Isso significa que agora ele colocou a corrente sob tensão. A maioria faz pior. Com a rosca dão mais um clique e acham que está certo. Então agora vou dar uma olhada em como que está a tensão na corrente. Se ainda estiver solta como antes, vou apertar mais um clique. E caso contrário, ela também será empurrada pela pressão do óleo. Então estou curioso para ver o quão solta a corrente está agora. Muito estranho. O tensionador voltou depois de 2 voltas no motor. Agora ele não está mais sincronizado. O ponto que era para estar ali pulou um dente. Este está totalmente alinhado. Aqui que costumam ficar frente a frente, também não estão mais alinhados. Então, o motor agora está oficialmente fora de tempo. O que, claro, não é bom, porque isso significa que toda a distribuição precisa ser desmontada para colocá-la no tempo novamente. Está dando mais trabalho do que prevíamos e nem sabemos se o problema é daqui. Só tem uma saída, que é colocar novamente a distribuição no tempo certo, depois montar o motor de novo e ver se o barulho realmente vinha da distribuição, que estava muito apertada, talvez porque aconteceu algo com aquela peça. Isso ainda precisamos investigar. Estamos travados na nossa corrente de distribuição, que precisa estar no tempo certo. Desmontamos tudo, desde engrenagens até corrente e tensionador, então estamos começando do zero. Ainda lembramos da dificuldade ao colocar a corrente com o motor fora da última vez. E agora o motor está montado, com metade da tampa da distribuição ainda no lugar. Então estamos enfrentando alguns desafios para acertar o tempo certo. E sim, isso é super importante. Então nos dê um tempo para resolver isso. Quando terminarmos, voltamos a falar com vocês. É um pequeno desafio porque está dentro do carro. Sim, você pode simplesmente ficar estranho na corrente assim, tipo, vou fazer. Pessoal, a distribuição foi feita novamente. Vamos remover os restos de junta, selar a carcaça e depois remontá-lo. Isso pode secar um pouco. E quando terminarmos lá em cima, podemos colocar o óleo. Então vamos tentar dar a partida de novo. Com sorte, resolvemos o problema, que espero ser só a corrente de distribuição muito apertada. Não sei, mas tudo bem, o tempo foi ajustado e a corrente de distribuição está com tensão correta. Então sim, temos um bom ponto de partida de que isso está certo, e caso contrário, sim, há outra coisa acontecendo, e aí teremos que fazer um diagnóstico mais aprofundado. O cárter, ele está embaixo, já teve um tempo para secar. Daniel está prendendo a tampinha do tensionador da corrente. Com uma nova junta líquida, claro. Já estamos quase prontos para baixar o carro. Em seguida, colocar o óleo. Nós também tínhamos a ideia de que sem óleo ele não fazia aquele barulho. Ainda assim, um barulho estranho, né? Então, vamos colocar óleo novo, com um filtro de óleo novo. Ligue o carro um pouco para a pressão do óleo normalizar. Se tudo estiver certo, vamos medir rapidamente a compressão dos cilindros para garantir que não há válvula empenada. Se você tiver uma válvula empenada, não vai ter uma boa compressão. E isso indica justamente uma válvula empenada. Sim, ou nos anéis do pistão ou outra coisa. Sim, mas ao usar o launch control, a válvula costuma quebrar. Vamos considerar isso. Mas então ainda temos aqui uma indicação de em qual cilindro precisamos estar. Daniel está quase terminando de apertar. Abaixe o carro, coloque o óleo e deixe girar um pouco. Dan, agora é com você. As velas não estão instaladas, é só para girar o motor. Nos cilindros 1 e 2 vejo o combustível chegando, mas não no 3 e 4. Ainda não tenho pressão de óleo, pois a luz está acesa. Preciso bombear mais um pouco. Ótimo. Agora vamos medir a compressão, né? Conseguimos um medidor de compressão, então vamos instalar ele agora. Quantas vezes já pegamos esse negócio emprestado e nunca compramos um? Mas é assim que somos aqui. Os vizinhos também vêm aqui pegar coisas emprestadas com a gente, aquelas coisas que nós temos, e aí nós pegamos o medidor de compressão emprestado deles. Lá? Vamos lá. Compressão do cilindro número 1.
6,150 libras por polegada quadrada, cilindro 2. 160 libras por polegada quadrada, cilindro 36, 145 libras por polegada quadrada, cilindro número 4, 6,150 e 5 libras por polegada quadrada. Sim, continua emocionante. Prendi a respiração, mas não tenho muita variação. Isso ainda é aceitável, entre 145 e 160. Só assusta com grande variação, acho. Também acho, principalmente quando fica muito no vermelho ou muito alto, mas aqui está tudo na média, tudo certo. Agora velas de ignição de volta, ligar o carro. Agora que descartamos isso e a compressão está boa, só resta uma coisa. Como o motor soa depois que as velas de ignição voltam para o carro? As velas de ignição foram colocadas de volta, da mesma forma que foram retiradas. As bobinas também foram colocadas da mesma maneira que foram retiradas. Sinto a tensão, até nele percebo pela respiração. E você, o que acha? Você acha que é isso? Na verdade, o tempo do motor já estava certo. A única coisa que notamos foi que a correia dentada estava muito apertada. Depois que soltamos o tensionador da corrente, a correia dentada saiu do ponto. Então tivemos que ajustar toda a distribuição novamente. E agora que ouvimos isso assim? Antes, quando dávamos partida, ouvíamos aquele barulho, certo? Sim. E agora não ouço mais isso. Você espera. Claro. Isso foi resolvido, mas nossos sentimentos não mudaram. Não fizemos nada. Agora a tensão da corrente está menor. Nós apenas esperamos. Que algo está quebrado, sabe? Quando você ouve algo assim, e ainda não descobrimos isso. Quem traz? Mais sorte, você ou eu? Dan, eu... Precisa começar. Você quer começar? E vamos começar. Resumindo, sim, nós realmente verificamos tudo. Durante o funcionamento, removemos as bobinas por um momento para verificar possíveis problemas de faísca. Não, o carro reage completamente normal a isso. Tá? Ele também funciona muito bem, só o barulho está lá. Então, junto com o vizinho, e ele tem um daqueles fones de ouvido com uma haste. Assim você pode ouvir direitinho de onde vem o som. E realmente parece vir da parte de baixo do cárter. Então isso pode indicar biela, mancais, big end, sei lá. Então vamos abrir o cárter de novo agora, drenar todo o óleo e ver de onde está vindo. Precisamos descobrir a origem disso, pois o barulho continua igual. Se a bronzina estiver danificada, o ideal é usar o motor o mínimo possível. Porque sim, vai simplesmente quebrar. E você deveria ver os resíduos, não é? Então sim, a expectativa é que talvez a própria bronzina esteja empenada. Então vamos não perder muito tempo. Dan, mais uma vez, abrir tudo embaixo? Sim. Beleza, saia rápido. Vamos abrir de novo, drenar o óleo e fazer tudo sem câmera para continuar tranquilo. Voltamos em breve com o resultado. O cárter já foi removido. Para eliminar algumas possibilidades, agora vamos fazer uma verificação do mancal de apoio. Talvez a gente ache que um tem mais folga do que o outro. Tudo ainda está muito quente. Beleza. Cara. Ainda parece estar bom. Sim, 200 mil quilômetros e depois um turbo, né? Aí você vai. O motor está mais desmontado do que esperávamos. Aqui está ele. Todas as bielas estão visíveis, então também estivemos verificando os mancais das bielas. Bem, eles não parecem estar muito ruins, mas por outro lado vemos alguns arranhões. Mas isso também é normal, eu acho. Com 200 mil quilômetros, que já está marcando, acho que pelo menos 200 mil, então é de se esperar, né? Tentamos soltar as bielas, mas isso não resolveu. Eu não sei. Se uma biela está torta, pode estar desse jeito? Não fazemos ideia, então vamos pausar. Foram 2 dias procurando, montando e desmontando. Nós realmente não sabemos. Uma lição valiosa para todos. Com isso, encerro o episódio. Infelizmente, não como esperávamos. Não se esqueça de se inscrever e curtir se você está tão curioso quanto a gente para saber a solução desse problema. Vejo vocês em breve. Tchau!